Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu quero dar glórias a Deus pela minha vida e glorificar a Deus também pela sua vida, mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui. Aleluia, estamos aqui com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, vamos adorar, aleluia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, juntos, aleluia, com alegria, vamos adorar e glorificar a Deus com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você venha pegar esse pão e comer e degustar e ser abençoado e abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1, que diz assim, que sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o Jezreelita, ele possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Então nós vemos que Nabote, ele tinha uma vinha ao lado do palácio de Acabe, aleluia, rei de Samaria. Disse então Acabe a Nabote: dai-me da tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Aleluia. Nabote então ele cresceu o olho para a vinha, para a plantação de vinha de Nabote. Plantação de vinha de Nabote era grande, era viçosa, aleluia, glória a Deus, e era do lado do palácio ali, da casa ali de Acabe. Acabe era rei de Samaria, aleluia, e Acabe então olhando e vendo aquela linda vinha, aleluia, aquela preciosa vinha, aleluia, ele então cresceu o olho, aleluia, glória a Deus. Ele então ficou com inveja, ele então quis tomar a vinha de Acabe para ele, porque era do lado da casa dele, aleluia. Então, versículo 2, capítulo 21 de 1 Reis, disse Acabe então a Nabote: dai-me a tua vinha, dá para mim a sua vinha, Nabote, para que me sirva de horta, pois a sua vinha está perto, ao lado da minha casa. E eu vou te dar por ela outra melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro, o que ela vale. Aleluia. Então ele começou a procurar Nabote e procurou ali negociar com Nabote. Aleluia, glória a Deus. Ele queria fazer uma troca, aleluia, com Nabote, dando para Nabote, passando para Nabote uma vinha melhor, aleluia. Ou até mesmo ele estava disposto a pagar pela vinha de Nabote o que ela valia. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que o Senhor venha me guardar. Aleluia, arassuri me andaramanai, cantarabassui. Que o Senhor venha me guardar. Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Nabote, ele tinha um amor muito grande por aquela vinha. Aleluia, glória a Deus. Aquela vinha era muito preciosa para Nabote, porque era a herança dos pais dele. Os pais dele faleceram e deixou aquela vinha para ele. Aquela vinha para Nabote não tinha preço. Aleluia, glória a Deus. Não era para ser vendida, ele não ia desfazer dela. Aleluia, aramanai, cantarabassui. A vinha de Nabote, ele iria passar para os filhos dele. Mas vender, ele não ia vender. Por quê? Porque ele tinha uma afeição por ela. Por ser de seus pais, por ser herança de seu pai, por ele ter herdado de seus pais. Então ele diz para Acabe: guarda-me
Acabe, guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Aleluia. Acabe, guarda-me o Senhor. O Senhor vai guardar. Aleluia. O meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções. Não tem preço essa vinha. É herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso. Acabe ficou desgostoso, ou seja, triste. Caiu o semblante do rei Acabe. Aleluia. E ele ficou indignado. E ele voltou para sua casa indignado. Por causa que Nabote não quis vender a vinha para ele, não quis trocar a vinha com ele. Aleluia, glória a Deus. E ele não quis, ele deitou, quando ele chegou na casa dele, ele estava tão desgostoso, tão triste. Aleluia, que ele deitou e não quis nem comer, perdeu a fome. Aleluia, glória a Deus. Porém veio Jezabel, sua mulher, ter com ele. A mulher dele, Jezabel, viu que ele não estava comendo, que ele estava triste, que ele estava deitado, o rei triste, o rei não comendo, o rei ali entristecido, o rei depressivo. Ela foi ter com ele, aleluia, glória a Deus, para ver o que estava acontecendo com o seu marido, com o seu esposo, com o rei. E ele contou toda a história, dizendo que ele se alegrou muito, e ele quer muito, ele desejou muito a vinha de Nabote, mas Nabote negou vender, negou negociar. E Jezabel, uma mulher muito astúcia, o que ela fez? Ela escreveu, versículo 7 do capítulo 21, aleluia, de 1 a Reis. O que ela disse? Ela disse, não, levanta, essa vinha vai ser sua. E ela então aqui no versículo 21, no versículo 7, ela disse assim, então Jezabel, sua mulher, lhe disse, capítulo 21 de 1 Reis, versículo 7, então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra-se o teu coração, eu vou te dar essa vinha de Nabote. Aleluia. E o que ela fez? Ela escreveu cartas. Jezabel, então, escreveu cartas, selou ela com o anel do rei, aleluia, e enviou aos anciões e aos nobres da cidade, aleluia. E nessa carta que ela enviou aos anciões e aos nobres da cidade, e selou com o anel do rei. E quando uma carta ela é selada com o anel do rei, ela não pode ser revogada. Aleluia, ela não pode ser revogada, ela não pode ser rejeitada. Aleluia, ela tem que ser cumprida. Aleluia, glória a Deus. E ela então escreveu nessa carta dizendo, apregou um jejum e trazei Nabote à frente do povo, e faz ela sentar defronte dele. E 2 homens malignos, 2 homens perversos, 2 homens maus, que testemunham contra ele, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Ela inventou a mentira para os anciões, para os nobres nessa carta, dizendo para que os anciões e os nobres viessem jejuar, aleluia, e mandar prender Nabote, aleluia, e pegar 2 homens maus, homens perversos, aleluia, homens que não têm limite, aleluia, para testemunhar contra Nabote, dizendo que viu Nabote blasfemar contra Deus, dizendo que viu Nabote blasfemar contra o rei Acabe. E esses anciões, então, assim se fizeram, obedeceram a ordem de Jezabel através daquela carta selada pelo rei, que não podia ser revogada e nem rejeitada, tinha que ser cumprida. Aleluia, Aramanai. Trouxeram então esses 2 homens, trouxeram então preso, foi lá na vinha de Nabote,
Aleluia, Aramanai. Pegaram Nabote, homem inocente, perante Deus. Aleluia, glória a Deus. Perante Deus e perante os homens. Aleluia. Trouxeram até a frente de todo o povo. E trouxeram também esses dois homens malignos, esses dois homens perversos. Aleluia. E ali começaram as acusações falsas contra Nabote. E essas acusações falsas contra Nabote levaram Nabote, aleluia, a ser retirado para fora da cidade e ali ser apedrejado. E Nabote então morreu. Aleluia, Aramanai. E depois Jezabel foi até Acabe levando a notícia para ele, dizendo: levanta dessa cama e vai tomar posse da vinha que era de Nabote. Ele morreu, agora era sua. E Nabote foi todo feliz, desceu correndo para tomar posse da vinha de Nabote. Aleluia. Acabe desceu todo feliz e foi lá tomar posse da vinha de Nabote. Mas Deus viu. Aleluia. Deus viu e usou o profeta Elias. Vai lá, Elias, vai lá na vinha de Nabote e vai falar com Acabe. Elias foi, o profeta Elias foi e disse para Acabe que Deus tinha visto que ele matou e que ele tomou uma herança de um homem inocente. Aleluia, Aramanai. Tomou uma herança que não era dele. Cobiçou algo que não era dele. Harabassuri mianda Aramanai. E é que agora ele iria morrer. E Jezabel também, sua esposa, iria morrer. E toda a descendência, tudo aquilo que levasse o nome de Acabe, iria perecer nas mãos dos cães. Se estivesse no campo, iria perecer nas mãos ali, ser destruído pelas aves. Aleluia, Aramanai. E Acabe então se condoeu, se vestiu de pano de saco, se humilhando na presença do Senhor, arrependido, coração quebrantado. Aleluia, glória a Deus. E Deus então disse para Elias: Elias, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, versículo 29 do capítulo 21 de 1 Reis. Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos. Nos dias de seus filhos eu vou trazer todo esse mal sobre a casa de Acabe. Acabe se humilhou, Deus perdoou, mas a descendência, os filhos de Acabe, pagou por um pecado que ele cometeu, juntamente com Jezabel. Ah, mas foi Jezabel que tramou tudo, mas ele consentiu. Ele, como rei, poderia ter, aleluia, Aramanai, repreendido sua mulher. Aleluia. E agora os filhos de Acabe é que pagaram pelos pecados de seu pai e de sua mãe Jezabel. Tem muitos filhos pagando preço por conta do pecado dos seus pais. Aleluia, que os seus pais cometeram outrora no passado. Hoje os filhos estão pagando. Aleluia, Aramanai. Tome cuidado com as suas atitudes, pai, mãe. Vigia. Aleluia. Vigia, cuidado com a cobiça do seu coração. Aleluia, Aramanai. Porque os seus filhos depois vão pagar por erros que vocês cometeram. Rabassuri mianda Aramanai. Uma vinha
que não pertencia a Acabe. Muitos querem o olho grande, o olho gordo, a inveja, a cobiça. Muitos querem a sua vinha, muitos querem a minha vinha. Aleluia, Aramanai. Mas nós não negociamos, nem que morremos. Aleluia, como Nabote morreu. Aleluia. Mas nós não negociamos a nossa vinha, herança, aleluia, dos nossos pais. Herança, aleluia, do nosso pai. A nossa vinha é a nossa salvação. Aleluia. Muitos querem roubar e tirar de mim, aleluia, a nossa coroa, a nossa salvação em Cristo Jesus, que foi o Pai quem nos deu. Foi Pai quem nos deu. Foi Deus quem nos enviou o seu Filho único, seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer, para sofrer, para morrer na cruz do Calvário. Aleluia, derramando a última gota do teu sangue, para pagar pela minha e pela sua, pelos nossos pecados. E nós adquirir a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Aleluia. Não negocie a sua salvação. Não negocie a sua vinha. Não negocie. Aleluia. Com Acabe, com Jezabel. Não negocie, nem que você precise morrer. Andarabassuri, andaramanai. Há muitos missionários espalhados pelo mundo. Aleluia. Presos. Aleluia, por Acabes, por Jezabel, aleluia, dizendo: negue a Jesus, negue a sua salvação, aleluia, Aramanai, adore outros deuses, Cantarabassuri me andaramanai, senão você morre. Aleluia! E tem muitos missionários não negociando a vinha perante a morte. Perante a morte, eles preferem morrer do que negociar a sua vinha, a sua salvação. Aleluia, Aramanai. Não negocie a sua salvação, a sua vinha. Não dá, não entrega, não troque com Acabe. Aleluia, Aramanai. Não troque com Acabe, não venda. Aleluia, a sua salvação, a sua vinha, a sua herança, Cantaramanai, que vai te levar a morar no céu, nas mansões celestiais. Não troca, não vende a sua vinha, não. Seja forte, seja corajoso, seja firme. Ame a sua vinha, que é a sua salvação. Ame a sua vinha. Dê valor na sua vinha, que é a sua salvação. Não vende, não troca, não negocie. É herança do seu Pai, é herança do nosso Pai celestial, através do seu Filho Jesus Cristo. Não negue a Jesus Cristo. Não negue a sua salvação. Não troque. Aleluia. Nem que você precise morrer como Nabote morreu. Ele não negou, ele não negociou. Ele morreu. Aleluia. E Deus, ele fez justiça por Nabote e pela casa dele. Deus, ele vai fazer justiça por você e pela casa e por sua casa. Mas não troque. Seja forte, seja corajoso. Aleluia, Aramanai. Pense no céu, pense na sua salvação, pense na sua alma, pense na vida eterna. Cantarabassuri me andarai. Dê valor. Muitos não estão dando valor na sua vinha. Muitos não estão dando valor na sua salvação. Muitos não estão dando valor no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, Aramanai. Muitos não estão dando valor na renúncia de Deus, porque Deus renunciou. Ele deu o seu Filho unigênito, doando o seu Filho. Aleluia, unigênito. Aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Aramanai. Muitos não estão dando valor nessa doação de Deus que é Jesus Cristo.
Aleluia. E Nabote, ele deu valor na vinha de seus pais, na herança de seus pais, ele deu valor. E que nós também venhamos dar valor. Não venhamos negociar, não venhamos trocar, não venhamos vender a nossa vinha, que é a nossa salvação, não. Nós devemos dar valor na nossa herança, na herança de Deus para nós, que é Jesus Cristo, que é a nossa salvação, salvação da nossa alma, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.